Galera, boa noite a todos. Meu nome é Thiago. Hoje é dia 16 de fevereiro. Eu falo aqui da província de Mie, no Japão. E eu gostaria de trazer mais um tema falando a respeito de relacionamentos disfuncionais, né? Eu quero clarear um pouco mais do motivo pelo qual eu trago esses temas, né? Eu percebo que muitas pessoas, elas estão em relacionamentos complexos e muitas vezes elas não sabem o quão complexo é, né? Tem pessoas aí, homens e mulheres que estão, por exemplo, vivendo com pessoas que têm realmente um transtorno psiquiátrico e estão tratando esse relacionamento tóxico, disfuncional, como se fosse apenas mais um caso de eu tenho uma dificuldadezinha no meu relacionamento, né? A pessoa não trata de fato como a coisa que é um relacionamento patológico, vamos dizer dessa forma. Ou, exemplo número 2, as pessoas brigam por Instagram, fulano curtiu foto de fulana tirou uma foto que não devia, e elas não têm muita noção do porquê, as motivações que levam as pessoas a fazer isso. As pessoas são muito simplistas, né? São muito reducionistas. O que elas falam? Falta de caráter, pá! Resolve dessa forma, entendeu? E elas não sabem, exatamente porque elas não conseguem ter uma definição das motivações, o que fazer para resolver esses problemas, né? Elas ficam meio perdidas, batendo cabeça, esperando uma mudança que vai vindo além, né, do celestial, vai descer um milagre e ali vai mudar a situação toda, né? E eu tento trazer através dos vídeos uma perspectiva mais consciente, né, mais racional, mais pragmática, né? Diga-se de passagem. E com base nisso, assim, vamos pegar aquele elefante rosa e vamos botar em cima da mesa, tá? É assim. Aí a pessoa fala, tá, então não era o que eu tava pensando. O problema é muito maior, o problema é muito mais detalhado, a coisa é um pouco mais complexa, né? Não ficar esmo navegando em águas desconhecidas, com as velas abertas ao bel prazer do vento, né? A pessoa pegar o remo na mão e navegar na direção que ela quer, ainda que de uma forma lenta e consciente de para onde ela vai, entende? Então esse é o objetivo dos meus vídeos. Muitas vezes eu faço alguns vídeos e não dou a solução para os problemas, mas eu coloco o elefante rosa no meio da mesa, entendeu? Um negócio que está incomodando, as pessoas não têm uma definição muito clara do que está incomodando, do porquê que as coisas incomodam. E eu tento, através desses vídeos, trazer essa perspectiva para que as pessoas se identifiquem com a coisa e de fato saibam onde elas estão dentro de um relacionamento disfuncional, seja ele patológico ou não, tá? E assim, eu pretendo não passar muito dos 25 minutos desse vídeo, eu acabo sempre estourando mais tempo do que eu queria. Eu estou tentando ao máximo diminuir o tamanho deles. Se você é uma pessoa que caiu nesse vídeo agora, se você não assistiu nenhum dos meus vídeos anteriores, eu recomendo que você escute isso que eu tô para falar aqui. Agora, se você é uma pessoa que já acompanhou os vídeos anteriores, você pode pular essa parte direto ali pros 6 minutos desse vídeo, tá? Dentro de todos os meus vídeos, eu sempre abordo uma perspectiva generalista. Eu nunca uso de exceções, né? Eu nunca uso de, eu vou ser um pouco pejorativo agora, relativismos, né? O que eu acho, que eu chamo de relativismo? Eu sempre dou esses exemplos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Homens gostam de mulheres mais jovens, né? É uma tese, assim, uma frase solta que eu lanço normalmente, que ela é mais genérica, né? Tipo assim, eu pego o grosso, a camada de homens no planeta, a média máxima, a média global, e falo da maneira como esses homens sentem, da maneira como esses homens pensam, da maneira como as pessoas se comportam em relacionamentos, da maneira como as mulheres são, entende? Eu não trato as exceções da esquerda, o mínimo, e nem as exceções da direita, o máximo. Então assim, partindo desse exemplo que eu dei, esse exemplo bobo, os homens gostam de se relacionar com mulheres mais jovens, né? E rejeitam as mais velhas. Vai ter o cara, o jovenzinho lá de 20 anos que gosta de se relacionar só com coroa, só
vai, só com mulheres de 40 anos, não é coroa, mas 40 anos de idade pra cima, 40 mais, vai ter esse cara assim. Ele é a maioria? Não, ele não é a maioria, tá? Assim. Então o que acontece? Muitas vezes chega a gente tentando debater as minhas teses, trazendo exceções, tentando transformar mirabolantemente, tentando transformar essas exceções em regras para desconstruir o que eu tô falando, entendeu? Então assim, não chegue nesse vídeo, não chegue no meu canal com o que eu chamo sempre em todos os meus vídeos de relativismo, tá? Porque assim, quer debater a tese, traz uma pesquisa científica, uma coisa mais geral também, assim como eu falo de coisas mais genéricas, sabendo que existem as exceções, existem, mas eu não tô falando de exceções nos vídeos, tá? Eu falo das vias de regra. Então assim, eu tô trabalhando com as vias de regra. Se você quer desconstruir a tese, traz uma via de regra também, entendeu? Não tenta combater as vias de regra com exceções, porque aí é só uma forma de tentar burlar o esquema do debate, entende? Pronto, 6 minutos de vídeo. Outra coisa que eu sempre costumo salientar nos meus vídeos é: se você tem dificuldade de assistir eles até o final, clica na ferramenta do YouTube aqui, os 3 pontinhos, e clica lá no acelerador de vídeo. Você pode acelerar o vídeo em 1.5, 1.75 vezes, até 2 vezes, diminuindo pela metade o tamanho dele. Ele acelera a voz do interlocutor. E o que eu queria falar nesse vídeo? Eu deixei até um bloco de notas aqui aberto numa janela secundária dentro do meu aparelho que eu tô filmando aqui. Me desculpa essa cara que eu tava no trabalho, saindo agora, indo pra academia. Eu peguei 2 histórias aqui, tá? Eu tento ser o mais neutro possível, falando de relacionamentos interpessoais entre homens e mulheres hétero, tá? Hétero. Não falo do público homossexual, porque honestamente falando eu não tenho muito conteúdo a respeito disso. Não foi algo que eu estudei, que eu acompanhei muita coisa. Então assim, eu falo daquilo que eu acumulei algum conhecimento, tá? Então assim, eu não sei, tem um cantor sertanejo aí que uma escrita costumava sempre mencionar, é o Zezé de Camargo, eu acho, né? O Zezé de Camargo, ele pegou e, se eu não me engano, ele se divorciou da esposa dele, que tem mais ou menos a mesma idade dele. Ele já deve ter perto de 60 anos ou mais, talvez, não sei. E ele se divorciou dessa esposa dele, que acompanhou a vida inteira dele, junto com ele. Vendia lá produtos de, tipo assim, vendia, Avon, para poder sustentar a família, e até mesmo ele, enquanto ele fazia as coisas de música, e ele não era um cara de sucesso na época. Então, tipo assim, ela teve com ele no pior momento, entendeu? Ela foi aquela honradinha que todos os caras sonham em ter do lado, né? Que é aquela mulher que não é interesseira, que tá com o cara porque ama ele, tipo assim, comendo arroz e feijão com o cara, mas tá ali, entendeu? A mulher que tá junto com o cara ali na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, e na pobreza e na pobreza, entendeu? Tipo assim, ela tá ali com o cara, não abandonou ele por um cara de maior destaque. Ainda que eles tenham nascido em 1950, a dinâmica naquela época era diferente. Eu sempre costumo dizer que pra galera de 1950 era muito mais fácil, né, permanecer em relacionamentos de longo prazo. Mas tudo bem, vou usar esse exemplo do Zezé. Daí o Zezé foi lá, se divorciou da senhora dele, já agora que ela tá mais velha, que ela já não tem toda aquela beleza da juventude que eles tinham. Quer dizer, ele aproveitou a melhor fase dela, que era a fase da juventude. Depois pegou, largou ela lá e depois casou com uma outra mais jovem, não jovenzinha, pirralha, mas assim, casou com uma muito mais jovem que ela, porque ele quer aproveitar o poder da beleza, né? Óbvio, né? Agora que ele tem todo o status social, que ele tem todo o financeiro, influência. Mas assim, ele não foi, vamos dizer dessa forma assim, partindo de uma perspectiva isolada, né? Sem olhar todo o contexto. Só pra pegar esse exemplo aqui e destrinchar para vocês entenderem onde eu quero chegar. Ele não foi, vamos dizer assim, justo, né? Por quê? Porque ele aproveitou a melhor fase dela, quando ele era um pobre, um ninguém, e ela era bonita, uma jovem, podia ter ficado com um médico, um astronauta, um engenheiro, e não, ficou com ele lá vendendo Avon. E agora que o cara cresceu, que o cara virou fazendeirão, virou ricão, ele larga a pessoa e vai catar a jovenzinha, entendeu? Então, tipo assim, perspectiva desleal, né? Vamos dizer dessa forma.
E em contrapartida eu vou trazer um segundo exemplo agora, né, que foi que tem um rapaz chamado Ricardo O'Hara, né? É uma história real aqui de um rapaz, não sei, eu não conheço, eu ouvi por cima a história, mas para trazer esse exemplo apenas também, a fim de que a gente possa compreender a minha proposta nesse vídeo aqui. Esse rapaz aqui, ele trabalhava no Japão, a esposa dele, mulher, namorada, eu não sei, estava no Brasil. E ele enviou dinheiro para ela fazer um curso de medicina daqui do Japão para lá, né? Meu Deus, né? O cara enviou dinheiro pra parceira dele no Brasil, no melhor dos intuitos, assim, né? Assim, honestamente falando, eu acho que foi um pouco ingenuidade, né? Eu não conheço a história completa, eu não posso julgar, mas assim, pra fim desse exemplo, não interessa se foi ingenuidade, o que aconteceu. A questão é, ele pagou lá o curso de medicina, apaixonado, tal, vamos ficar juntos, vou investir em você, vou contribuir para o seu crescimento, né? A mulher terminou o curso de medicina, deu o pé na bunda do cara e casou com o médico, tá? Foi isso que aconteceu, assim. Pelo que eu entendi, a história é real. Eu não sei, não fui atrás da veracidade dos fatos para ver se isso é real, se a história não era bem assim, tá? Mas assim, a título de exemplo, funciona muito bem. Então assim, eu trouxe um exemplo de uma deslealdade masculina aqui e uma deslealdade feminina, né? É a velha história, tá, gente? Quem é a galera que é reducionista vai falar sobre faltou caráter e ponto, morre aqui, né? E eu acho que as coisas não são bem assim, tá? Vamos destrinchar um pouco essa história para entender por que que isso acontece, não apenas com esses dois casos que eu tô falando, mas assim, acontece com muita gente, tá? Inclusive eu tenho um camarada aqui, um senhor já, camarada eu falo assim, não é da minha idade, tá? Ele deve próprio de 60 anos de idade já, um senhor já, ele manca, é bem velhinho mesmo, é bem velhinho, tá trabalhando lá no lugar onde eu trabalho, do meu lado. E ele foi assim, ele é daquela galera de 1950, baby boomer, ou seja, aquela galera que fica casada anos, né? Aí ele tava lá, criou duas filhas com a esposa, quase 40, mais de 40 anos casado junto com ela, tal. E num belo dia ele sofreu um acidente de carro gravíssimo, ele foi lançado para fora da janela do carro dele. Foi dado como morto pelos médicos, assim, tudo mais, entrou em coma durante um bom tempo. Os filhos já grandes, já criados, já estavam no Brasil, e ele aqui no Japão, com a esposa. O que a esposa fez? Ela ficou do lado dele lá no hospital, cuidando dele, na expectativa de que ele acordasse e tudo mais. Não foi isso que ela fez, tá, gente? Eu falei isso porque eu queria trazer vocês pro vídeo, que não foi o que ela fez, tá? O que ela fez? Ela pegou a grana dos dois, que eles estavam juntando pra aposentadoria, pra velhice, né? Pra ter algum empreendimento. Pegou a grana, foi de R$400, tá? Esse cara trabalha comigo lá, onde eu trabalho. Pegou a grana, ela pegou o dinheiro, se picou pro Brasil com a grana dos dois, do casal, sumiu. Um belo dia, 3 meses depois, esse cara, esse meu camarada, esse meu colega, acorda todo quebrado no hospital, com uma puta dívida, assim, porque aqui no Japão não tem assistência médica gratuita, igual no Brasil, tá? Aqui tudo é pago. Uma puta dívida, sem conseguir andar, sem conseguir falar. Perdido no tempo, que dia é hoje, cadê minha família, cadê minha esposa, tá? O cara acordou, e assim, demorou a reaprender a andar, ele entrou em depressão, tentou suicídio 3 vezes, tá? O que a mulher fez? Pegou essa grana dos dois, do casal, da família, sei lá. Quando ele veio ter contato com ela de novo, ele já tinha arrumado uma outra pessoa que se compadeceu da situação dele, cuidou dele no hospital, trocava a fralda geriátrica dele, essas coisas assim. Posteriormente ele veio a se relacionar com essa moça nova, entendeu? Mas assim, onde é que eu quero chegar? Aí essa primeira esposa dele, que foi que pegou o dinheiro e foi embora ao Brasil, ela obviamente, ela não tinha esse tino para investimentos, para nada disso. Ela pegou o dinheiro e foi comendo o dinheiro. Precisou pagar um aluguel, precisou comprar comida. Foi gastando. Gastou todo o dinheiro do casal. Daí chegou nele querendo, depois que ele já tava andando, depois que ele já tinha conhecido essa pessoa que ajudou ele quando ele tava na merda, no hospital, sem saber falar, sem conseguir andar. Depois que ele conseguiu se botar de pé de volta. Aí aparece quem? A esposa.
A esposa do cara. Olha, eu queria reatar o relacionamento, mimimi, momomó, né? Adivinha se ele reatou o relacionamento com ela, né? Então assim, eu falei de 2 exemplos que eu desconheço, tá? Um de uma mulher, outro de um homem, assim, famoso, né? E aqui um exemplo pessoal, tá? Dessa situação. E agora eu quero trazer aqui a ilustração do porquê que isso acontece, tá? Não sendo essa galera reducionar, por que as pessoas traem? Ah, falta de caráter. Ah, por que fulano fez tal coisa? Falta de caráter. Ah, por que Beltrano mentiu? Falta de caráter. Não é assim, entendeu? Não é assim. Porque assim, as pessoas continuam presas em relacionamentos tóxicos e disfuncionais, entendeu? Se a gente quer consertar o problema, a gente tem que entender ele primeiro. Então assim, o motivo pelo qual homens e mulheres se abandonam mutuamente, né? Eu sempre vou partir de uma premissa que o ser humano ele é um ser biopsicossocial, tá, gente? Biológico, psicológico e social. Todas as nossas decisões que envolvem relacionamentos, elas sempre vão tomar como base uma perspectiva biológica, social e psicológica. Eu errei a ordem, mas assim, eu costumo brincar, eu não sei estatisticamente do quanto é, mas assim, eu digo que é uma pirâmide, tá? Cuja base é o biológico, ou seja, o biológico sempre vai ser imperativo, ele vai ser o principal, a decisão sempre vai partir mais de uma premissa biológica do que dos demais. Então assim, dentro dessa pirâmide aí, 60% das decisões de forma inconsciente, tá? Nem sempre a pessoa percebe que tá tomando decisões com base nisso, mas assim, serão pela perspectiva biológica. Aí depois mais uns 30% ali pela perspectiva psicológica, as experiências que ela teve consigo mesma, com pessoas ao seu redor do seu círculo familiar, né, social. E terceiro, menor aspecto vai ser por uma perspectiva social, né? Então o meio vai definir ali como serão as decisões que essa pessoa vai tomar. Mas sempre será o imperativo biológico. Então eu sempre trago mais a perspectiva biológica aqui. Por que homens e mulheres se abandonam assim mutuamente, né? Por que homens e mulheres, vamos dizer assim, deixam de amar? Eu sei que muitos que abandonam uns aos outros não deixaram de amar, abandonaram porque foi o ímpeto do momento, foi aquela coisa de eu fiz porque eu precisava, né? Eu fiz porque foi uma escolha que eu tomei, mas eu ainda te amo, é a velha história. Então assim, voltamos lá para 1,5 milhões de anos atrás, o ser humano, né? Nós não mudamos muito geneticamente, tá? Dos seres humanos que habitavam a Terra há 5 milhões de anos atrás. A mulher, compete à mulher gerar, né? Dar à luz, né? Ou seja, propagar a espécie humana. Como é que a natureza garantiu que a mulher fizesse isso? Simples. A mulher é hipersensível a amar uma criança, ainda que essa criança não tenha nada para oferecer para ela. Então assim, é o famoso amor materno, que eu traduzo aqui pela perspectiva biológica por uma descarga monumentalmente grande de ocitocina quando a pele do bebê encosta na mãe no momento em que a criança é concebida, nasce, né? Aquele primeiro toque de mãe com filho, filho com a mãe, logo que a criança gruda no peito a primeira vez lá, libera aqueles litros e litros de ocitocina no sangue dos dois. Posteriormente ela vai amamentando, mais ocitocina é liberada no sangue. E ali se desenvolve um afeto muito intenso ao qual nós homens nunca vamos ter muita clareza de como é que isso funciona. E aí, por uma perspectiva romantilizada, né? Romantilizada, tá, gente? Eu não acho que isso seja sentimentozinho, fofinho, tá? Eu acho que é assim, biologicamente falando, a natureza criou uma forma de fazer com que a mãe se torne escrava do bebê, tá? Porque assim, a criança vai chorar de madrugada, a criança vai cagar a hora que quiser, a mãe tá lá na banheira tomando banho, a criança vai... E a mãe vai ter que sair do banho, molhada lá, tal, cansada, acordar de madrugada. E a mãe faz isso com todo o maior gosto e prazer do planeta. Pode dizer que, eu tô cansada, vai reclamar. Mas assim, ela não vê perspectiva de não fazer isso, tá? Salvo exceções. Eu falei no início do vídeo aqui que eu não vou usar de relativismo. Então assim, vocês entenderam que existem exceções, não é disso que se trata esse vídeo. Tô falando da mãe padrão genérica.
ela vai fazer os gostos daquela, vai se tornar uma escrava se precisar, mas ela vai fazer com o maior prazer. Por quê? Partindo de uma premissa biológica, a natureza colocou dentro da programação ali do codec da mãe, do código fonte da mãe ali, do sistema operacional da mãe, colocou esse amor genuíno, gratuito, que não pede nada em troca pelo filho, pelo bebê, pela criança, tá? Por uma questão hormonal que é liberada ali na primeira amamentação, etc, etc. Isso é uma evolução de 1,5 milhões, 5 milhões de anos que garantiu a sobrevivência da espécie humana. As mães cuidam das crianças e sentem um amor genuíno e não precisa ser recíproco e gratuito, pronto, tá? Essa mulher, ela vai sentir esse amor pelo homem, pelo marido, pelo progenitor dessa criança? Não. Não, de forma nenhuma, porque pela perspectiva biológica, isso não é imperativo, tá? Isso não ajuda a espécie humana a se propagar. Isso não fede, não cheira pra biologia, pra propagação da espécie. Se a mulher ama mais o cara, pode ser que parta de uma perspectiva psicológica e tal, ou social, mas nunca pelo imperativo biológico, tá? Agora, o homem ele desenvolve afeto pela criança conforme ele vai andando com ela ali, ele pega no colo. Quando tá na barriga, eu vou ser muito sincero, isso é uma opinião que eu escutei já de uns 3 caras. O homem, ele não sabe o que tá ali acontecendo ali, entendeu? Ele tá jogando videogame, meu. Tipo assim, o cara, homem normalmente é muito desligado nesse sentido. Ele vai entender que ele é pai, ele vai entender que uma vida depende dele, que ele vai começar a desenvolver afeto quando ele vê o rosto da criança. Quando ele olha pro rosto, aí ele fala, ah, agora sim. Agora eu sei que eu era um moleque e passei a ser homem. A partir de hoje, né? Então assim, eu vi uns 3, 4, não perdi a conta, de homens que falam isso. Por quê? Porque o homem não é igual a mãe, não tem aquela descarga ocitocinérgica de dopamina, serotoninas no sangue, tá? E não amamenta, não é assim. A natureza não projetou o homem para isso, tá? A natureza projetou o homem para quê, afinal de contas? É como eu disse, o homem é o grande produtor de testosterona aí, né? O homem, o macho da espécie humana, vamos dizer dessa forma biológica, ele produz em média 8 vezes mais testosterona do que a mulher. E a testosterona é aquele hormônio construtor de massa muscular, aumenta a densidade óssea, torna os homens mais pragmáticos, mais racionais em termos de cálculo de recursos e coisas do tipo. Porque o cara vai ter que se embrenhar na selva para caçar javali, e ele tem que calcular a distância do alvo com relação ao arco e flecha, a força que ele vai ter que fazer, quantos dias de caminhada ele vai ter. Então, o homem, ele sempre vai ter uma perspectiva mais pragmática, não porque homens e mulheres são diferentes a esmo, sem uma explicação científica, mas porque, biologicamente falando, geneticamente falando, o homem produz mais testosterona. Isso muda toda a composição cerebral do cara, faz com que ele tenha certas características comportamentais diferentes da mulher. E essas características comportamentais, advindas de hormônios, que são diferentes de homens e mulheres, fizeram com que nós sobrevivêssemos de 1,5 milhões de anos de evolução até os dias de hoje, tá? Então assim, o homem, fugindo um pouco aqui de girar, o homem, ele sente o apreço e o apego pela mulher dele, tá? Então assim, a prerrogativa do homem, inicialmente, a programação do cara, o sistema operacional instalado lá no software dele, é ele proteger a mulher, entendeu? Ele vai sentir lá um apaixonamento lá, né? Vamos dizer desse jeito aqui. Vai ficar bestalhadão lá pela mulher dele, pela esposa, vamos dizer dessa forma mais contemporânea. Naquela época não existia esposa, mas assim, a partir da perspectiva biológica, o homem vai proteger o brinquedo dele, vamos dizer desse jeito, né? Sei que é um pouco pejorativo, mas às vezes eu tenho que ser um pouco chocante aqui nos vídeos, tá? Eu não acredito nesse negócio de atração de amorzinho romantilizado, tá? Partindo da perspectiva biológica, o homem vê na mulher fonte de prazer, tá? E ele vai defender aquilo ao máximo, assim. Os homens, biologicamente falando,
seres humanos, seres vivos, não só se limitando a seres humanos, né? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Essas 4 funções aí, tá? Então, se o homem vai proteger o se reproduzir dele aí, né? Que seria a cópula, a fonte de cópula dele, assim, no extremo. O homem compra carrão, casona, ele vira o rato de academia, tudo pra pegar mulher, gente. Tudo pra quero ganhar dinheiro, pra viajar, pra postar no Instagram pra pegar mulher. Eu quero ser o topzão do futebol, pra pegar mulher. Se resume a nascer, crescer, reproduzir e morrer, tá? Biologicamente falando. Então, assim, o cara vai proteger aquilo ali do jeito que tiver que proteger. Então, nessa escalada, fica assim: o homem, na hora de proteger do leão lá na savana africana, né? Chegou lá na 1,5 milhões de anos atrás. Chegou o predador, né? Chegou o tigre dente de sabre para matar as pessoas. O homem vai proteger a mulher dele. A mulher vai proteger o homem? Não. Tá cagando pro homem. O homem se defenda. Ele tem 8 vezes mais testosterona. Se vira com o tigre dente de sabre. O homem vai proteger a mulher. Compete ao homem isso, inclusive. Essa é a posição dele mesmo. E a mulher? A mulher vai proteger a criança. Entendeu? Automaticamente o homem vai proteger os dois. Quem protege o homem? Se vira nos 30, né? Então, assim, 1,5 milhões de anos de evolução, tá? Falei de biologia, falei de programação genética aqui. Mudou alguma coisa para os dias atuais? Não mudou, tá? Somos os mesmos seres humanos que andaram pela Terra 1,5 milhões de anos atrás. O que mudou foi toda a construção social. Mas, como eu disse, a construção social sempre vai ser um imperativo menor do que a biológica. Em outras palavras, hoje a gente não tem mais o tigre dente de sabre. O que a gente tem hoje no lugar do tigre dente de sabre? Desemprego, o cara bateu o carro, entendeu? Então, o que acontece? Digamos que o cara lá bateu o carro lá e ficou com o joelho manco. Pela perspectiva biológica, a gente não vai entrar em questões psicológicas por enquanto, sociais, não vou entrar em questões morais, se está certo, se está errado, não vou dar minha opinião, religiosas, tá? Eu vou falar apenas da perspectiva biológica. O cara ficou incapacitado ali, ainda que momentaneamente, ficou 3 meses em coma, 6. Partindo de uma perspectiva biológica, onde o imperativo da mulher é sobreviver e proteger a criança, ela vai abandonar o cara lá no hospital, que se dane, entendeu? O cara ficou desempregado e, meu amigo, não trouxe provisão pra mesa, tem quem traga, entendeu? Abre ali o Instagram, de repente surge um médico rico aqui, mandando uma DM no meu Instagram, entendeu? E aí partiu, é pra frente que se anda. Eu escutei isso de uma vez. É pra frente que se anda. Não tem esse negócio de, eu vou ficar aqui cuidando de homem, entendeu? Então, assim, o homem de 5 milhões de anos, de 1,5 milhões de anos, e o homem de agora, o homem não é amado pela mulher, tá? Apenas mulheres, crianças e animais são amados genuinamente, tá bom? O homem é amado pela mulher, ou pelos filhos, ou o que quer que seja, na medida em que ele consegue trazer provisão, na medida em que ele consegue trazer resultados, tá bom? Então, assim, o amor da mulher pelo homem está muito atrelado à admiração que ela sente por ele. E a admiração que essa mulher sente por ele não é da futura, talvez, porventura, capacidade que esse homem, porventura, um dia lá na frente venha a ter, tá? Essa admiração que a mulher sente é pelo que esse homem é hoje, que ela tá olhando para ele aqui agora, ó. Esse homem é capaz, ele traz pra mesa, ele põe o pau na mesa, ele traz provisão, ele traz recursos, ele é influente socialmente, ele pode me proteger, ele pode me guardar, ele pode me sustentar, ele pode arcar, ele pode se responsabilizar, ele tem força, entendeu? Aí ele é admirável, aí, com base na admiração, ele é amável, tá? Parou de trazer provisão, parou de ser o topzão das galáxias, acabou a admiração, filho. Tchau, tchau. Mulher perde a admiração, acabou o amor. É assim que se resume a coisa, tá?
E o homem, ele vai amar a mulher na medida em que ela for objeto do prazer dele, né? Objeto de prazer para ele. E assim, desculpa falar dessa maneira assim mais direta ao ponto, eu tô sendo bastante reducionista aqui também, eu sei. Mas assim, partindo sempre de uma perspectiva biológica, novamente, não trazendo perspectiva moral aqui, psicológica e social ainda, tá? O homem vê na mulher um objeto de prazer sexual. Vai defender isso ao máximo, porque tudo que o homem constrói ao redor dele é para essa finalidade. É com essa finalidade de reproduzir antes de morrer. Então assim, a mulher, ela é extremamente mais atrativa conforme ela é mais jovem, conforme ela tem menos experiências sexuais. O homem é muito territorialista nesse sentido. À medida que a mulher ela avança em termos de idade, ela vai perdendo o viço, né? Como qualquer coisa na natureza, né? Você vê uma manga no pé, a manga no momento da maturação tá linda, o sabor é mais agradável, tudo mais. A partir do momento que passa a data, ela vai reduzindo em termos de beleza, atratividade aos olhos e cai do pé. É assim que funciona. Então assim, conforme a mulher envelhece, o homem também tende a perder um pouco dessa atração, tá? Partindo de uma perspectiva biológica, gente, sem falar da parte social, psicológica, moral, religiosa. Via de regra, salvo exceções, né? Então assim, é por isso que ocorre isso que ocorreu nessas histórias que eu contei, tá, gente? Não é, aí faltou caráter, não é assim reducionista, tá? Tem uma explicação genética, evolucionista, evolutiva, biológica. O homem, ele vai procurar... O homem é um produtor de espermatozoides, tá? O óvulo da mulher, ele é contado ali. Chegou perto dos 30 e pouco, 40, ele acaba. Então assim, se a natureza, se a biologia quer que os seres humanos se reproduzam e prosperem, então o homem, que é o grande produtor de espermatozoides, ele pode engravidar tanto uma mulher de 40, que ainda está em fase reprodutiva, pode engravidar uma moça de 20, vamos dizer dessa forma. Então assim, preferencialmente, de forma genética, o homem foi instruído pela natureza a sempre procurar as mulheres mais jovens, porque são mais férteis. O cara vai fazer isso sempre sem entender porque ele tá fazendo. Não, eu achei ela bonitinha, porque ele não vai saber explicar. Se vier de 40 também, vai pegar de 40 também, entendeu? A prerrogativa genética do homem é atirar pra tudo quanto é lado, e aonde vingar ali, onde a semente virar um pé de milho, fechou, entendeu? Então assim, o que acontece muito é isso mesmo. O cara tá casado com a mulher 40 anos lá, ele larga a pessoa que tava com ele lá e você começa a se relacionar com uma mais nova. A velha história, né? Trocou a de 40 por duas de 20, né? O oposto acontece? Nem sempre. Mulher muitas vezes não está interessada em homens mais jovens, tá? Principalmente para relações de longo prazo. E normalmente a prerrogativa da mulher são relacionamentos de longo prazo, tá? Via de regra, salvo as exceções, né? Falando pela perspectiva biológica, genética aqui, tá, gente? Então é isso que eu queria trazer nesses vídeos aqui. É uma explicação não simplista, né? Do motivo pelo qual essas deslealdades ocorrem, tanto de homens quanto de mulheres, tá? E partindo disso, eu acredito que a cura para isso daí, em primeiro lugar, é fazer boas escolhas, né? Você ali ainda na fase de conhecer, do namoro, eu tô falando para pessoas que estão dentro de relacionamentos de longo prazo, tá? Que é onde normalmente as deslealdades começam a brotar, aí começam a surgir, né? Você já vai vendo os sinais de uma pessoa desleal já no início do relacionamento. Muitas vezes durante a fase de apaixonamento ali as pessoas não percebem, né? O buraco onde elas estão se enfiando. Mas assim, as pessoas elas já dão sinais na fase de namoro da cagada que vai vir à frente, né? Então assim, tem que escolher direito. O homem tem que escolher a mulher direito. A mulher tem que aprender a escolher os caras direito também, né? A mulher erra muito mais que homem nesse sentido. De escolher caras que, pelo amor de todos os santos, né? Depois reclama, todos os homens são uma droga, todos os homens traem, né? A pessoa faz as piores escolhas possíveis. Depois está reclamando que nenhum homem presta no Instagram e Facebook. Então assim, é saber escolher direito pessoas para relacionamentos
monogâmicos heterossexuais sérios, né? De longa duração. Em segundo lugar, de repente a pessoa pode aí se enfiar dentro de uma dessas religiões, né, que pregam a filosofia mais fala um pouco mais sobre lealdade, né? No geral, as religiões judaico-cristãs aí, seja o catolicismo, o cristianismo, no geral os evangélicos, né? Os pastores lá, os mentores, os mestres, os padres, aí eles vão sempre falar muito sobre lealdade, essas coisas. Não sei se isso vai pegar, se isso vai ter a aderência que deveria, né? Percebo que as pessoas escutam 1000 pregações, mas no final o que importa para elas é o caráter mesmo, o imperativo biológico. E assim, de forma psicológica e social não tem jeito. A sociedade empurra as pessoas pro pior delas. Mas assim, pela perspectiva psicológica, é não fazer pros outros aquilo que você não quer que faça pra você, né, cara? E assim, o cara que tá dentro de um relacionamento assim, a mulher também, não pode se lançar assim também, confiar 100% em ninguém, né? Infelizmente a gente tá num mundo que não dá mais pra você confiar. Ah, eu tô com a pessoa pro resto da vida, eu vou dar senha de banco, cartão de crédito, vou dar tudo na mão dela porque sim, né? Não é assim, tá? Pode confiar também, assim. Se largar assim, se lançar de cabeça. Também não tô dizendo pra você não confiar, virar um ermitão, virar um chatão, uma chatona, tóxica, masculinizada, um cara machista, psicótico, que acha que todas as mulheres são piradas, perseguidoras. Não é assim. Mas você não pode se vender assim a troco de nada também, só porque casou, só porque tá num relacionamento que aparentemente agora, na fase do oba-oba, que tudo é legal, ceder todas as suas senhas de banco, tá? Cartões de crédito, tudo na mão da pessoa, tá? Achar que a pessoa vai estar com você nas piores fases, né? Não se decepciona, cara. Não se decepciona. Quem espera pouco, perde pouco, tá? Do jeito que as coisas andam hoje em dia, os relacionamentos, a construção social, redes sociais, internet, Instagram, WhatsApp. Agora o WhatsApp deu pra esconder mensagem também, pronto. Então tá assim, o mundo tá assim. Não é que você não pode confiar mais em ninguém, você tem que confiar nas pessoas, principalmente quem tá do teu lado. Mas em certa medida é bom você se resguardar um pouco, pra você mesmo não se decepcionar. Gerar uma expectativa sobre pessoas que não te provaram nada. A pessoa não te provou nada que é confiável. Você já tá dando a confiança pra ela sem ela ter te provado nada também. E também como é que ela vai te provar se você não deu a confiança pra ela? Então é assim, em algum momento ninguém tá livre de tomar uma deslealdade aí em algum momento, tá? E é assim também. Você tomou uma deslealdade, eu não tô falando de traição sexual, tá? Eu tô falando de deslealdade, de, pô, a pessoa me sacaneou pela perspectiva jurídica, me sacaneou pela perspectiva social ou financeira, não uma traição conjugal de fato, mas assim, você vê que a pessoa tá sendo desleal com você, 1, 2, 3, cara, toca o barco, segue a vida, abandona, velho, porque não é assim, entendeu? É isso que eu queria deixar nesse vídeo aqui. Eu agradeço a todos que conseguiram chegar aqui até o final.